Olá! Você sabia que Kardec desencarnou aos 65 anos, trabalhando, vítima de um aneurisma? Hoje falaremos a respeito. Este é o canal Viver Espírita por Elizabeth. Hoje te apresento este livro maravilhoso, Obras Póstumas. Este livro contém a biografia de Kardec numa versão extremamente minuciosa. E ele foi feito, claro, após o desencarne do nosso querido Kardec. É um livro que deve ser lido com muito carinho, com muita atenção, porque nos traz muitos detalhes sobre a vida e a obra do nosso amado Kardec. Vamos falar a respeito do conteúdo dele, do que ele nos traz de conhecimento. A biografia de Allan Kardec, um discurso pronunciado junto ao túmulo de Allan Kardec por Camille Flammarion, que ainda vou apresentá-lo a vocês. Primeira parte, profissão de fé espírita raciocinada. Capítulo 1, Deus, a prova da existência de Deus. Não há efeitos sem causa. Capítulo 2, a alma, um princípio inteligente. Capítulo 3, sobre a criação. Manifestações dos espíritos, características e consequências religiosas das manifestações dos espíritos. Capítulo 1, o perispírito, por que as manifestações são possíveis. Capítulo 2, manifestações visuais. Capítulo 3, transfiguração e invisibilidade. Capítulo 4, emancipação da alma. Capítulo 5, aparição de pessoas vivas, bicorporeidade. Capítulo 6, dos médiuns. Capítulo 7, da obsessão e da possessão. Homens duplos e aparições de pessoas vivas. E polêmica sobre a ideia da existência de seres intermediários entre o homem e Deus. Causa e natureza da clarividência sonambúlica. Explicação do fenômeno da lucidez. Sobre a vista dupla. Conhecimento do futuro, previsões. Fotografia e telegrafia do pensamento. Estudo sobre a natureza do Cristo. Capítulo 1, a origem das provas. Capítulo 2, os milagres provam a divindade do Cristo. Capítulo 3, as palavras de Jesus provam a sua divindade. Capítulo 4, palavras de Jesus depois de sua morte. Capítulo 5, dupla natureza de Jesus. Capítulo 6, a opinião dos apóstolos. Capítulo 7, predição dos profetas com relação a Jesus. No capítulo 8, o Verbo se fez carne. No capítulo 10, o Filho de Deus e o Filho do Homem. Influência prejudicial das ideias materialistas, as artes em geral, sua regeneração delas por meio do espiritismo. A teoria da beleza, a música celeste, música espírita. A estrada da vida. As 5 alternativas da humanidade. Primeira, doutrina materialista. Segunda, doutrina panteísta. Terceira, doutrina deísta. Quarta, doutrina dogmática. E quinta, doutrina espírita. A morte espiritual. A vida futura. Questões e problemas. As expiações coletivas. O egoísmo e o orgulho, suas causas, seus efeitos e os meios de destruí-lo. Liberdade, igualdade, fraternidade, as 3 bandeiras de Allan Kardec. As aristocracias, os desertores, ligeira resposta aos detratores do espiritismo,
O Espiritismo só reconhece como seus adeptos aqueles que trabalham para melhorar-se moralmente, praticando assim seus ensinos. Segunda parte do livro, extratos in extenso referentes ao Espiritismo, e Kardec expõe. Como eu comecei no Espiritismo, a comunicação do Espírito Protetor de Allan Kardec em 11 de dezembro de 1855, a comunicação do Guia Espiritual de Allan Kardec em 25 de março de 1856, primeira revelação da missão de Kardec, foi em 30 de abril de 1856, a missão de Kardec. O Livro dos Espíritos, a Tiara Espiritual, fundação da Sociedade Espírita de Paris em 1º de abril de 1858, Marcha Gradativa do Espiritismo e muito mais. Fora da caridade não há salvação. Projeto 1868, o estabelecimento central, ensino espírita sobre publicidade, sobre viagens. Constituição do Espiritismo, exposição de motivos, considerações preliminares, a número 1. Número 2, dos desacordos. Número 3, o chefe do Espiritismo. Número 4, Comissão Central. 5, instituições acessórias e complementares da Comissão Central. Amplitude da ação da Comissão Central. Número 6. Número 7, os estatutos constitutivos. Número 8, do Programa das Crenças. Número 9, vias e meios. Número 10, Allan Kardec e a nova Constituição. Finalmente, o credo espírita. O homem que se esforça por se melhorar assegura para si a felicidade ainda nesta vida. Kardec esteve na Terra para cumprir uma missão e cumpriu com grande louvor. Nos trouxe este Consolador prometido, que é o Espiritismo, a doutrina espírita, que nos traz tanto alento e que, somando 2 mais 2 com a doutrina espírita, sempre dá 4. Ele nos presenteou, com a codificação e deixou-nos esse legado. Obrigada, Kardec. Salve, Kardec. Missão cumprida. Leia, estude obras póstumas. Você vai se encantar com o conteúdo. Agradeço a sua boa vontade. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se, ative o sininho para receber mais informações a respeito da maravilhosa literatura espírita. Porque após Kardec, ela continua. Temos muitos grandes pensadores como ele, ainda seguindo em frente com a doutrina. Agradeço e aguardo você. Fique na paz de Jesus. Abraço fraterno.